Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à nossa cobertura de provas. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje e eu vou falar contigo sobre a prova do Sírio-Libanês, te dar aquelas dicas de ouro para você ganhar mais umas questões aí para CR1 no Sírio. Então, muito prazer, sou Ana Alcântara, sou professora de Clínica Médica aqui da Medway, fiz Clínica Médica no Hospital Geral Valdemar de Alcântara, em Fortaleza, no Ceará, quando o acesso ainda era pela SUS. Meu Deus, me sinto velha nesse momento, mas brincadeiras à parte. Sou aqui 100% disponível para vocês no meu Instagram. Vai ser um prazer receber lá alguma dúvida, algum direcionamento que vocês precisem. Então, fiquem 100% à vontade que aqui a gente está disponível, porque eu quero que você, em breve, daqui a alguns meses, faça parte das nossas muitas aprovações no Sírio-Libanês. A gente teve mais de 210 aprovações no Sírio-Libanês em 2024, coisa mais linda do mundo, os nossos aprovados, sendo 14 em primeiro lugar. Gente, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, que deixa o professor mais realizado possível. Por isso, ali é sempre muito bom a gente receber essas mensagens, sabendo que os nossos alunos chegaram aonde eles realmente queriam chegar. Então, para ir te dando um gostinho de onde você vai ser residente, é aqui que você vai ser residente já já, no Sírio-Libanês. Então, como é que é o padrão de prova do Sírio? Já vou te contar que é um padrão de prova que ele tende a ser mais misto, ou seja, ele mistura um padrão de raciocínio com um padrão de memorização. Então vamos lá que eu vou te explicar. Na parte de raciocínio, ele se assemelha muito à USP São Paulo, USP Ribeirão e na Faculdade de Medicina do ABC em alguns assuntos específicos que eu vou te contar quais são, principalmente ali na parte de nefro, tá bom? Mas a gente também tem um padrão que é mais conceitual, um padrão de memorização, que aí já é um pouquinho mais similar à Unifesp e ao Einstein, que já te dá um comando de questão mais curto, te pergunta qual é aquele diagnóstico com base em um caso teórico, por exemplo, de acordo com essa fração de excreção de sódio, de acordo com esse sódio urinário, qual vai ser ali a alteração que você vai ter, quais são os achados laboratoriais da síndrome nefrótica. Então, por isso, a gente mistura esses dois padrões. E como é que a prova do Sírio ela é organizada? Ela é organizada em duas fases, gente. Uma primeira fase teórica e uma segunda fase que é prática oral. Então, a gente pode ter que vocês tenham que conduzir estações práticas sem necessariamente ter que fazer algum procedimento em si. Pode ser que você tenha que descrever, tem muito manejo de soft skill também associada. É uma prova, gente, que tem duração de 5 horas e todas essas informações que eu estou te dando, elas estão no nosso Medway Radar também. Então é só colocar lá Sírio, você se cadastra e ele te coloca todos os avisos vão chegando ali para você. O número de questões são 100 questões objetivas, assim sendo 20 questões por cada grande área, e os enunciados, eles são baseados em casos clínicos, em sua maioria, que trazem exames para sua interpretação. Tanto exames como eletrocardiograma, por exemplo, como alguns exames de outras imagens, como raio-x, TC de tórax, ou algumas tabelas até para a gente analisar. Os itens, eles vão de A a E, e os itens, gente, desses enunciados, eles focam nos achados que você vai esperar dos exames diagnósticos. Então, diante dessa hipótese clínica, quais são os achados que você espera no sumário de urina, no hemograma desse paciente e na escolha do melhor tratamento. Então, pode ser que você tenha a opção de 5 opções de primeira linha para o tratamento de, sei lá, uma artrite da vida, mas você vai ter que escolher de acordo com as indicações e contraindicações do teu paciente. Fechado? Então, esse é um ponto importante da prova do Sírio. Por isso, eu te coloco que é uma prova moderada a difícil, mas eu te coloco que ela é mais difícil por quê? Não porque ela te cobra doença rara, isso não, mas porque ela foca em achado específico de cada condição. Então, qual o achado laboratorial esperado? Qual a medicação abaixo faz parte da primeira linha do tratamento?
E ela vai focar principalmente no fluxograma diagnóstico e no tratamento. Isso é importante porque é menos comum que na prova do Círio até então a gente tenha te pedindo puramente o diagnóstico daquele caso clínico. Não, ele geralmente já subentende que você sabe qual é o caso clínico e te pede como você diagnostica e como você escolhe a melhor opção de tratamento. Então, esse ponto aqui é importante. E tem um grande equilíbrio aqui, diferente de outras instituições, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, que algumas provas preferem mais casos de emergência, outras mais ambulatoriais ou enfermaria. Aqui é uma prova muito equilibrada entre o cenário ambulatorial e o cenário de emergência. Um detalhe, e as imagens no Círio? Gente, são poucas imagens. De 2021 a 2024, a gente teve cerca de 9 imagens. As que predominam são sempre o eletrocardiograma, às vezes a gente tem uma imagem ali de tórax, que gosta de aparecer porque pneumonia é um tema extremamente prevalente aqui na prova do Círio, sinal semiológico, então veja que o que é bate carteirinha ali todo ano é o eletro, e eu vou te explicar por quê. Então, vamos dominar os focos do Círio. Troquei para vocês 3 focos principais. A gente vai falar de valvopatia e cardiomiopatias sem desespero. Você vai fazer um trato comigo de que você pega sua água, seu café e não me abandona. A gente vai falar de pneumonias e aqui eu vou abordar com vocês os principais conceitos de como a gente diferencia as etiologias de pneumonia e o fluxograma geral do tratamento e um detalhe de derrame pleural que já caiu nas provas desse ano, inclusive, e geriatria e demências, que é uma questão garantida, e o Círio cobra de uma forma um pouquinho diferente das outras bancas, geralmente tem um padrão de cobrar. Então, bora lá, que a gente vai começar falando de valvopatias e cardiomiopatias. E como já caiu, gente, eu separei aqui para vocês as formas que já caíram aqui no Círio. Então, a gente já teve reconhecimento de sobrecarga ventricular esquerda e síndrome de Takotsubo. E o Círio, ele gosta de alguns detalhes específicos dentro desse foco. Então, vamos lá. Ele gosta dos detalhes de condições que são relacionadas à sobrecarga ventricular esquerda, para a gente saber principalmente ali é um paciente hipertenso, é alguma outra cardiomiopatia e as cardiomiopatias que cursam com sobrecarga ventricular esquerda. Fechado? Então, bora lá que a gente vai começar aqui a falar de um conceito essencial para você, que eu primeiro quero que você domine. Então, o que é sobrecarga ventricular esquerda? Gente, cuidado aqui. Porque quantas vezes vocês já devem ter recebido por aí? Doutor, esse eletro tem hipertrofia do ventrículo esquerdo. A partir de hoje, a gente tem um trato que a gente vai chamar pelo nome mais correto. Porque quando eu falo de hipertrofia e tem um eletro, esses achados, esses termos, eles não são 100% corretos. Porque, gente, hipertrofia, ele é um conceito anátomo-histopatológico. Ou seja, ou eu vejo através de um ecocardiograma ou outro exame de imagem, uma ressonância da vida, ou é um achado histopatológico que a gente vai ver células cardiomiócitos hipertrofiados, como a gente pode ver aqui, espessamento de septo e outras alterações. Já quando eu falo de sobrecarga, sobrecarga sim é um conceito eletrocardiográfico que tem critérios específicos que eu já vou te mostrar. Então a gente vai olhar principalmente para voltagem do meu ECG. Então vamos lá. Como é que a gente vai relembrar esses critérios? Antes de tudo, lembrando que se eu estou falando de sobrecarga ventricular esquerda, eu estou me localizando no meu eletro não em onda P, que a gente vai ter despolarização atrial. Eu estou falando de QRS, que QRS representa a minha despolarização ventricular. Claro, o meu ventrículo é grande, ele não vai despolarizar todo de uma vez. Ele vai despolarizar na minha onda Q, o meu septo, na minha onda R, a minha parede livre e na minha onda S, a minha parede basal. Então, a gente vai ter uma despolarização em fases e tudo que aumente ou altere a massa ventricular, a gente vai ter a presença de alteração aqui no meu complexo QRS, indicando uma sobrecarga.
Então, quem é o protótipo do paciente que tem sobrecarga ventricular esquerda no teu eletro? É o paciente hipertenso crônico. E o que é que o Círio gosta? O Círio gosta de colocar o paciente hipertenso crônico, que ele não está bem controlado, ele está fora das metas pressóricas e que ele vem para avaliação ambulatorial. Ou é o paciente que ele não adere, ou é um paciente que está ali fora das suas metas porque o tratamento não está ajustado. E ele vem para você para uma consulta de rotina para avaliação de risco cardiovascular, te traz um eletro com sobrecarga ventricular esquerda, e aí você vai ter que ver que na realidade a gente está falando de um achado secundário à hipertensão. Outro achado que pode ser encontrado ali na sobrecarga ventricular esquerda são os pacientes com estenose aórtica. São os pacientes, por exemplo, olha aqui essa válvula aórtica totalmente calcificada. Ela mal consegue abrir. A sua área de abertura está bem reduzida. É uma válvula extremamente calcificada e que a gente consegue ver que a gente tem alteração do fluxo. Então, a estenose aórtica, gente, pensa comigo que eu estou fechando a minha principal via de saída do meu ventrículo esquerdo. Então, isso é importante porque se eu fecho a minha via de saída do meu ventrículo esquerdo, eu aumento a pressão na minha cavidade e, consequentemente, eu vou ter hipertrofia que vai levar a uma sobrecarga. Outra condição que cursa com sobrecarga ventricular esquerda, e essa as provas gostam, era um tema que caía muito só no R3 de clínica, mas que há algum tempo vem caindo no R1 de clínica. Eu preciso que você conheça, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Aqui a gente tem uma condição genética, que a gente tem espessamento do meu septo interventricular, que pode variar de 13 a 15 milímetros, dependendo do grau ali de suspeição e de histórico familiar que a gente tem associado, e também estava associado à morte súbita em pacientes jovens. E como é que a gente vê os critérios? Como é que eu diagnostico uma sobrecarga ventricular esquerda? Aqui a gente tem 3 critérios principais. O primeiro deles é o critério de Sokolov-Lyon. Em Sokolov-Lyon a gente tem somando o S de V1 com R de V5 ou V6 maior do que 35 milímetros. Então a gente pega onda S de V1 com onda R de V5 ou V6 e soma quantos quadradinhos tem. Se tem maior que 35, a gente está diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, olha aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, só aqui no V5 e V6 já praticamente passou. Então, a gente está diante de sobrecarga ventricular esquerda. Temos o critério de Lewis, que é quando a gente tem o R de AVL maior do que 11 quadradinhos. Olha aqui como a gente tem cada quadradão, tem 5 quadradinhos, então 5, 10, 15. E o índice de Cornell, que é quando a gente tem R de AVL mais S de V3 maior que 28 para homem ou 20 para mulher. Então, a gente fecha os critérios de sobrecarga ventricular esquerda. Mas, gente, quando eu falo de sobrecarga ventricular esquerda, tem um padrão que aparece e o Círio, ele sabe que pode te gerar essa confusão. Na verdade, sabia, porque foi antes de você ver a nossa aula. Então, tem um padrão que a gente encontra nas sobrecargas, tanto de sobrecarga de ventrículo direito quanto de ventrículo esquerdo, que é o padrão de strain. E o strain, ele vem como um achado que tudo no eletro, a gente sabe que está falando de vetor de energia de despolarização ou repolarização do meu cardiomiócito. Quando eu falo de strain, ele entra no diagnóstico diferencial de pacientes principalmente com sobrecargas que estão na investigação para síndrome coronariana aguda sem supra. O strain, ele é um padrão marcado por 2 alterações, alteração do segmento ST e alteração da onda T, que a gente pode encontrar por desvio do eixo quando nós temos uma sobrecarga. Então, isso a gente lembrar. Como é que eu vou saber que é strain a essa altura do campeonato? Lembra do nome strain? Eu tenho alteração do segmento ST, porque a sobrecarga leva a uma alteração na despolarização e repolarização, puxando o meu intervalo ST para baixo. Então, a gente pode ter um infra de ST associado a uma onda T, que pode estar assimétrica e invertida, ou seja, negativa. Então, percebe como nos casos de sobrecarga ventricular esquerda, a gente tem um infra do segmento ST e uma onda T que ela pode estar negativa ou assimétrica. Então, esse é um padrão de strain em pacientes com
muitos episódios ali, muitos achados de sobrecarga ventricular, a gente pode ter essa alteração do segmento ST associada. Então, sempre correlaciona com a clínica do teu paciente. Porque, por exemplo, imagina um paciente com sobrecarga ventricular esquerda que vem com um monte de infra. Você já pensa, meu Deus, lesão circunferencial, infradifuso. Mas calma, olha a clínica do teu paciente, vê o marcador de necrose miocárdica, vê se faz sentido a tua história clínica ou se não é só um hipertenso descompensado. O segundo ponto que o Círio gosta muito, a gente já viu que é em relação à sobrecarga ventricular esquerda, que a gente já avaliou, e as cardiomiopatias que cursam com sobrecarga ventricular esquerda. Mas antes de eu te falar quem são, como a gente vai fazer a avaliação, eu preciso te lembrar o que são as cardiomiopatias. E as cardiomiopatias, elas são doenças que podem ser primárias ou secundárias, que são das camadas do meu coração. Então, tá aqui meu coração, esse coração inclusive infartado, tadinho. Olha aqui a área de necrose, que quando a gente pega uma parede ventricular, nós vamos dividir em algumas camadas. Nós vamos ter as camadas de pericárdio, tanto fibroso quanto seroso, que vão ter um espaço virtual entre eles, que é o espaço que a gente pode ter o acúmulo de líquido pericárdico, pensando ali no derrame pericárdico. Nós vamos ter falando de célula muscular, epicárdio, miocárdio e endocárdio. As cardiomiopatias, elas acontecem aqui, ó, toda alteração estrutural, que pode ser primária ou secundária, no meu cardiomiócito, que vai alterar a conformação dos meus cardiomiócitos, das miofibrilas, a gente precisa estar atento para lembrar dessas condições. Podem ser condições que elas são transmitidas geneticamente ou condições que são adquiridas. Por isso, as causas primárias, que a maioria são genéticas, elas são alterações primárias do meu cardiomiócito. Então, a gente vai ter a cardiomiopatia hipertrófica, que a gente vai conversar, miocardiopatia chagásica, secundária à doença de Chagas, síndrome de Takotsubo. Já nas causas secundárias, são condições secundárias sistêmicas que levaram à alteração do meu cardiomiócito, ou seja, paciente com hipertensão que leva à hipertrofia e alteração da minha parede ventricular, paciente com valvopatia, uma estenose aórtica da vida, que vai fechar a via de saída do meu ventrículo esquerdo e vai hipertrofiar as paredes ventriculares, secundário a isquemia. Então, paciente que infartou, fez acinesia ou hipocinesia e evolui com alteração ali, clara, daquela parede ventricular, gerando necrose, gerando alteração de contratilidade. Então, a gente tem as cardiomiopatias primárias e secundárias, mas o nosso grande foco aqui, dentro desse primeiro tema do Círio, é falar das cardiomiopatias primárias. Então, a gente vai conversar de Takotsubo e a gente vai conversar de hipertrófica. Bora? Takotsubo que já caiu no Círio. O que é o Takotsubo? Gente, Takotsubo nada mais é do que uma disfunção ventricular aguda e transitória. E quando eu digo aguda e transitória, isso é extremamente importante, porque isso vai guiar o nosso tratamento e o segmento desse paciente. Ela acontece por uma hiperestimulação simpática em cerca de 2 a 5 dias após o estresse, que evolui com essa disfunção ventricular. Então, o caso clássico é uma mulher que sofreu um estresse emocional intenso, uma briga em casa, algum trauma emocional, ou até mesmo estresse metabólico, o paciente que abriu uma crise de hipertiroidismo, de feocromocitoma, um quadro séptico, está em abstinência. Então, tudo que gera estímulo adrenérgico pode levar a uma disfunção ventricular aguda e transitória. Então, a gente tem esse estresse prévio, que vai gerar uma hiperativação simpática, que vai cursar com essa disfunção ventricular. E se eu tenho uma disfunção ventricular, eu tenho uma dor torácica que pode ser típica, posso ter dispneia, posso ter náuseas, vômitos, lipotímia. Tá bom? Mas, gente, isso aqui é a história natural da síndrome coronariana aguda, concorda? Por isso que o nosso grande papel aqui é excluir síndrome coronariana aguda no seu diagnóstico, porque a gente vai fazer o quê? Gente, paciente típico com dor típica é um paciente que vai ser conduzido no protocolo de dor torácica. Então, nesse caso, a gente vai ter o que para esse paciente? Pede eletro, pede dosagem de troponina, avalia a curva de troponina, encaminha ao cateterismo se necessário.
Muitas vezes esses pacientes vão para o CAT e no CAT o que surpreende é que eles não têm coronariopatia obstrutiva, ou seja, eles até podem ter alguma obstrução coronariana, mas aquela obstrução não foi responsável por aquela alteração de contratilidade. É uma placa pequena, é uma placa menor que 50% de obstrução, menor que 70% de obstrução. Não justifica. A gente também tem uma forma de diferenciar que nas síndromes coronarianas agudas, a gente faz curva, né, de troponina, elevação ou queda de 20% do seu valor inicial. Aqui a gente tem uma elevação muito pequena, gente, comparada ao que a gente tem no infarto. Não é aquela troponina de valores extremamente altos. É uma troponina que ela pode até elevar, mas ela é menor do que as elevações de síndrome coronariana aguda. E o nosso paciente, ele recupera a função sistólica em 3 a 6 meses. Por isso que esse paciente, ele sempre volta para a gente com um eco em 3 a 6 meses. E o que é que eu acho no eco desse paciente? A gente vai ter uma hipocinesia ou acinesia transitória do meu segmento médio do meu ventrículo esquerdo, que pode ou não ter acometimento apical aqui, gerando esse balonamento apical. Então, percebe que a gente vai ter uma hipocinesia aqui do meu segmento médio ou uma acinesia, que a minha pontinha ela vai tender a ficar mais balonada, mas as minhas paredes laterais, elas tendem a bater normal. E esse achado a gente encontra no cateterismo, nesse aspecto de balonamento apical. E o nome Takotsubo vem exatamente dessa presa de pegar polvo nos continentes asiáticos. Fechado? Então, esse paciente volta para a gente, retorna, a gente vê a recuperação de função ventricular e maneja. O segundo cardiomiopatia que a gente precisa lembrar é a cardiomiopatia hipertrófica. E ela é importante porque é a causa mais comum de morte súbita em pacientes menores que 35 anos. E isso sempre está na mídia porque teve o filho do LeBron James que teve uma morte súbita abortada em campo. O primeiro jogador aí que teve foi o Serginho do São Caetano, que teve uma morte súbita em campo. Então, geralmente são atletas de alta performance fazendo alto esforço físico que evoluem com síndrome ou com uma parada em campo. É uma doença, gente, que ela é genética, autossômica, dominante, que ela vai gerar uma mutação nos genes que codificam os sarcômeros, ou seja, eu tenho os sarcômeros dos meus cardiomiócitos, aquelas fibras que ficam dentro da minha fibra miocárdica, alteradas, hipertrofiadas. Então, o caso clássico aqui é o paciente jovem, previamente rígido, que tem uma parada ou uma síncope em campo durante ali um exercício de alta performance. O que é que a gente tem no eco desse paciente? A gente vai ter espessamento do septo ventricular. E essa é uma imagem da nossa diretriz brasileira. Então, eu tenho aumento da espessura do meu septo ventricular. Olha esse septo, que pode ser maior ou igual a 15 milímetros. Olha esse septo, como ele está espessado. Maior ou igual a 15 milímetros em qualquer pessoa, ou maior ou igual a 13 milímetros se eu já tiver história familiar de paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ou se eu já tiver um teste genético positivo. Então, é importante sempre a gente avaliar se o teu paciente ele não tem histórico familiar nenhum, a gente pensa em 15 milímetros para corte, e se ele tem histórico familiar, a gente já pensa ali a partir de 13 milímetros. Fechado? A gente pode ver nesse eco aqui, ó, percebam comigo, o espessamento desse septo. E essa hipertrofia, ela pode ser tanto simétrica como assimétrica, e o grande problema da cardiomiopatia hipertrófica é porque ela pode ou não obstruir a via de saída do teu ventrículo esquerdo. Então, é isso que vai elevar a mortalidade do teu paciente, com risco de síncope e episódios de baixo débito. O que eu acho no eletro? No eletro, gente, é sinal de sobrecarga ventricular esquerda. Procura aqui, ó, R de AVL maior que 11, S de V1 com R de V5 maior do que 35, como é o nosso caso. Outro achado interessante é que a gente pode ter essa inversão de onda T nas minhas derivações de V1 a V6. Essa inversão simétrica associada à sobrecarga ventricular esquerda.
Vamos ver como é que isso cai? A gente tem um homem de 58 anos, obeso e sedentário, tratando hipertensão com losartano e hidrocloro, queixando ao longo das semanas de dispneia e desconforto retroesternal há 4 horas. Paciente com pressão 154 por 100, frequência de 92, estertores pulmonares, sopro sistólico em área mitral, lembrando de insuficiência mitral, sem irradiação e edema leve pré-tibial. No eletro, a gente tem esse achado. E o que me chama a atenção? É uma hipertrofia? É cor pulmonar? É embolia pulmonar aguda? E aí? Olha o que me chama a atenção, é um paciente hipertenso crônico, que ele tem sinais de sobrecarga ventricular esquerda, S de V1 com R de V5 maior que 35. Então, o que vai chamar a atenção? Para condições de hipertrofia ventricular esquerda. Então, visto que a gente tem sinais de hipertrofia ventricular esquerda, vamos para os itens. É um infarto sem supra? Não, vê como é o principal diferencial. Apesar de ser um paciente de alto risco, perceba que a gente tem critérios para sobrecarga ventricular esquerda, mas nada para pensar em alteração isquêmica, não tem alteração de segmento ST ou outras alterações. Hipercalemia, o que chama mais atenção para a gente, são as ondas T amplas que a gente vai ter nas derivações precordiais. TEP agudo, o que me chama a atenção, o achado mais clássico é ataque cardíaco sinusal, e a gente pode ter achados de sobrecarga de câmaras direitas, que aí é o famoso S1Q3T3, onda S em D1, onda Q invertida e onda T invertida em D3. Cor pulmonar, quando a gente tem sinais de sobrecarga de coração direito, principalmente secundária a alterações pulmonares associadas, e que a gente vai ter sobrecarga de átrio direito, sobrecarga de ventrículo direito, desvio de eixo para a direita. No nosso caso, a gente tem um hipertenso crônico compatível com hipertrofia ventricular esquerda. Fechado? Então agora a gente vai para o nosso segundo foco. A gente vai falar de pneumonias e síndromes gripais e como já caiu no cílio. Já caiu para a gente avaliar POCos na pneumonia, condutas em derrame pleural, pneumonia aspirativa, medidas de prevenção ali em síndrome gripal. Então, focando aqui no manejo da pneumonia, nesse diagnóstico diferencial, a gente vai falar primeiro na diferenciação entre os quadros típicos e atípicos. Os quadros típicos são causados por agentes etiológicos típicos, como o pneumococo, que são corados pela coloração gram-típica. Os quadros atípicos são os que não são corados por a coloração gram. Então, quem é o quadro típico? É aquele quadro que ele vai iniciar hiperagudo, em horas a dias, o paciente extremamente toxemiado, com febre alta, tosse com expectoração purulenta, mucopurulenta, amarelada. No exame físico, então, queda de estado geral, sinais de desconforto respiratório. No laboratorial, a gente pode ter achados de leucocitose com desvio à esquerda. No quadro atípico, o que é que me chama a atenção? É o paciente que não são horas a dias, são semanas com aquela tossezinha que é mais seca, uma febre baixa, um exame físico inespecífico, ele não tem outros achados, não tem uma toxemia importante. Ele pode ter um quadro até, doutor, eu tô com uma gripe, tô com uma síndrome gripal, é uma mialgia, uma cefaleia inespecífica. No exame laboratorial, a gente pode ter leucopenia associada, pode ter uma linfopenia. E como é que a gente diferencia pela imagem? Na radiografia dos quadros típicos, predominantemente temos broncopneumonia, ou seja, olha aqui a presença de consolidação lobar nesses pacientes, pode ter a presença de broncograma aéreo, olha aqui como a gente consegue ver os brônquios, mesmo no raio-x, olha aqui, ó, os brônquios. Mas a gente consegue ver melhor também na TICAR, aqui, ó, olha comigo. A gente tem os brônquios bem desenhados e bem delimitados. Diferente do quadro atípico, que a gente vai ter um padrão de infiltrado intersticial, ou seja, é uma dissociação clínico-radiológica. É o paciente que tem pouco sintoma, sintomas pouco graves, mas no raio-x ele tem um infiltrado extenso, ele tem um infiltrado intersticial bilateral. Então, é o paciente que vem com uma dispneia progressiva, uma tossezinha seca, e você faz o raio-x e encontra infiltrado intersticial. Como é que a gente diagnostica esse paciente depois que a gente reconheceu o quadro clínico? A gente vai suspeitar com anamnese e exame físico e vamos pedir o exame de imagem. A primeira opção, gente, dos exames de imagem é raio-x de tórax. E aqui uma dica, sempre em PA e perfil.
sempre em PA e perfil, porque dependendo de onde a gente tem a consolidação ou outra complicação associada, a gente vai poder ver melhor em uma incidência ou em outra. Se não tem um raio-x ou só tem um disponível ali, um ATC de tórax, a gente tem uma maior sensibilidade com o ATC de tórax, seja uma TICAR, tudo bem? A grande utilidade da TICAR, para a gente não pedir inadvertidamente, é principalmente uma pneumonia que não melhora e o raio-x não me mostra alterações associadas. Quando eu estou pensando em diagnósticos diferenciais, por exemplo, é um paciente com história de exposição positiva para, por exemplo, uma pneumonia de hipersensibilidade, fez o raio-x, tem um infiltrado intersticial que é inespecífico. Estou suspeitando de alguma doença intersticial pulmonar, nesses casos a gente pode partir para um ATC. Outro ponto também é quando o paciente ele é imunossuprimido. No raio-x a gente não vê tantas alterações e a gente precisa ver mais parênquima na TICAR. Combinado? Terceiro passo, depois que a gente diagnostica, é estratificar o risco, porque toda pneumonia diagnosticada vai ser estratificada e tratada. Fiz o meu diagnóstico, agora eu estratifico o risco. A gente tem alguns scores, tem o PORT e o principal deles é o CURB. No CURB, a gente tem confusão mental, ureia maior ou igual a 43, frequência respiratória maior que 30, pressão sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60 e o paciente maior ou igual a 65 anos. De 0 a 1 ponto a gente trata ambulatorial, 2 pontos enfermaria e maior ou igual a 3 pontos a gente já vai pensar em internar em unidade de cuidados intensivos. E como é que a gente escolhe o tratamento desse paciente, que é o quarto passo? O primeiro passo é o paciente ambulatorial sem comorbidade. E quando eu falo de comorbidade, a gente lembra principalmente aqui, ó, dos pneumopatas, hepatopatas, nefropatas, os pacientes etilistas, os pacientes portadores de diabetes, portadores de alguma neoplasia, os pacientes asplênicos por conta do aumento do risco de infecção por germes encapsulados e os pacientes com imunossupressão. Nesses casos, a gente pode fazer um beta-lactâmico, como por exemplo a amoxicilina, ou um macrolídeo, uma azitromicina, uma claritromicina. Perceba que eu disse ou. No paciente ambulatorial com comorbidades ou que fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses, nos últimos 90 dias, a gente faz beta-lactâmico e macrolídeo, somado. Beleza? Então, dependendo da presença de comorbidades, a gente faz o tratamento associado. Internei em enfermaria, a gente pode fazer um beta-lactâmico de amplo espectro, principalmente com inibidores da beta-lactamase, amoxicilina, clavulanato, piperacilina, tazobactam, ampicilina, sulbactam, associado a um macrolídeo, então é terapia dupla, ou uma quinolona respiratória em monoterapia, levofloxacino, moxifloxacino, gemifloxacino. Se eu interno em UTI, a gente tem a opção de fazer a mesma opção de tratamento ou um tratamento triplo. Mas aqui vem um detalhe. Ana, e a pneumonia que não melhora? Você está tratando uma pneumonia, fazendo tudo bonitinho, mas ele não melhora. Das duas, uma. Ou não é pneumonia, e a gente está vendo ali, por exemplo, a gente sabe que algumas neoplasias pulmonares se apresentam como uma apresentação de pneumonia, como carcinoma broncogênico, ou é uma pneumonia que complicou. E pode complicar com empiema, pode complicar com derrame pleural isoladamente. Então, pneumonia que não melhora, vamos fazer uma imagem? A gente não faz imagem para acompanhar a evolução de pneumonia, porque a evolução clínica, ó, muito antes de uma evolução radiológica. O paciente pode ficar com cicatrizes, pode não ter uma melhora radiológica importante. Mas, se ele não melhora a clínica, faz uma imagem para avaliar a complicação. E a nossa grande suspeita é sempre avaliar um derrame pleural, seja simples, seja complicado. Então, um dos achados mais clássicos é a presença de derrame pleural, que no exame físico, a gente fazendo percussão, ela vai estar maciça ou submaciça. No raio-x, a gente vai ter a parábola de Demosier, que faz esse nível aqui no hemitórax do nosso paciente. E nós vamos ter desvio contralateral do mediastino. Isso é importante para a gente diferenciar de atelectasia, que o desvio vai ser ipsilateral, porque a atelectasia puxa o mediastino para o seu lado. O derrame, ele empurra o mediastino para o lado contralateral.
Então, se eu tenho um novo derrame, eu penso em toracocentese. Mas é todo derrame que eu consigo fazer toracocentese? Eu tenho que ver se é poncionável. Ou maior ou igual a 1 centímetro no decúbito ali na incidência de Laurel, que vai ser em decúbito lateral esquerdo, ou maior ou igual a 5 centímetros em perfil, e a gente acaba tendo muito auxílio ali do POCUS para fazer uma drenagem guiada. Porque minha grande missão é saber, esse líquido é inflamatório ou não? É só um extravasamento de líquido para o terceiro espaço ou tem inflamação? Então aqui a gente vai ter o auxílio dos critérios de Light, porque minha grande missão é saber se eu estou diante de um derrame inflamatório ou não inflamatório. Então nos critérios de Light, se eu tenho maior ou igual a um desses critérios, eu defino como exudato. Como é que a gente faz? Sempre comparando a dosagem sérica com a pleural. Proteína pleural sobre sérica maior que 0,5 e ou LDH pleural ou DHL pleural sobre sérica maior que 0,6 ou DHL pleural maior que 2/3 do DHL sérico. Só que pensa comigo, pode ser que você esteja em um local que você não tenha como fazer coleta de sangue periférico. E aí, acabou o jogo, entrega tudo, Ana? Não. A gente tem alguns critérios que vão nos ajudar a definir como exudato também se maior ou igual a 1 e eu não preciso de coleta sérica. Quando eu tenho no meu líquido pleural uma proteína maior que 3, colesterol maior que 55 ou o LDH maior que 0,6, o limite superior da normalidade do laboratório. Feito isso, puncionei. Se os meus critérios de Light estão ausentes, eu estou diante de um transudato. Ali a gente vai ter um extravasamento de líquido, principalmente nos pacientes hipoalbuminêmicos, como síndrome nefrótica, nos pacientes que têm atelectasia, nos pacientes com insuficiência cardíaca ou nos pacientes ali portadores de diálise peritoneal. Já se eu tenho um critério de Light positivo, eu tenho um padrão infeccioso e inflamatório, a grande maioria vai ser secundária ao derrame parapneumônico. E como é que a gente faz essa diferença? Pedindo algumas dosagens no meu líquido. Se eu tenho, por exemplo, um ADA maior que 40, lembra que o ADA ele é um produto de degradação de macrófago e neutrófilo. Então, ele é um achado que não vai ter uma especificidade tão alta, mas ele pode sugerir carcinomatóide, ele pode ter uma associação com tuberculose. Se tem uma citologia oncótica positiva, penso em etiologia neoplásica. Se eu tenho triglicerídeos maior que 100 no líquido, eu penso em quilotórax. Amilase positiva, eu penso em pancreatite. Então, pensa nessas etiologias para a gente diferenciar de um derrame parapneumônico. Beleza, mas se eu tenho um exudato em contexto de pneumonia, eu tenho que avaliar se eu preciso drenar ou não aquele tórax. Então, quando a gente tem LDH maior que 1000, quando tem um pH menor que 7,2, empiema, glicose muito consumida ou coloração gram-positiva, a gente tem pelo menos um desses, a gente considera um derrame parapneumônico complicado e a gente drena e mantém o antibiótico desse paciente. Não adianta ficar escalonando antibiótico sem drenar esse tórax, tá bom? Lembra que o LDH, ele é um marcador que pode levar em outras condições também, então ele não é tão específico, mas ele pode ser um dos marcadores de exudato, tá bom? Quando a gente tem todos negativos, é um derrame que ele não tem características de IPM e a gente mantém. Vamos ver como é que isso cai? Eu tenho um paciente jovem que procura por febre de 38, tosse com secreção purulenta e dispneia há 2 semanas. Opa, começou antibiótico via oral em casa, melhorou da tosse, porém persistiu com febre e dispneia progressiva. Não está melhorando essa pneumonia. Antecedente de asma e uso de budesonida formoterol, não teve exacerbações, está saturando 95, está taquicárdico, está taquipneico, a ausculta abolida em terço médio do hemitórax direito com sibilos discretos em hemitórax esquerdo. E aí, o que a gente faz com esse paciente? Pneumonia que não melhora, num paciente que tem murmúrio abolido, a gente tem que pensar em complicação de pneumonia, pensando em derrame pleural. E aí? Estuda esse líquido e avalia. Faz drenagem e avalia. Vale já fazer drenagem torácica? Não, eu não sei quais são as características desse derrame. Radiografia simples de tórax, a gente já sabe pela semiologia que tem derrame. A gente já vai fazer uma toracocentese. TC de tórax sem contraste entra no mesmo conceito ali do raio-x. E broncoscopia nesse sentido não. A gente pode guardar se o paciente não melhorar, se a gente não tiver uma etiologia bem definida ali do nosso tratamento.
Bora finalizar? Vamos falar de geriatria. E o Círio é sempre muito cuidadoso quando cobra geriatria, porque ele faz o que algumas instituições aqui em São Paulo e ao longo do Brasil não fazem, que é cobrar a parte de avaliação geriátrica ampla das consultas de rotina, mas o que ele gosta mesmo é de cobrar delírio. Até em outras especialidades ele bota um paciente idoso com delírio. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre delírio e eu já te lembro que essa é uma condição potencialmente reversível, prevenível, mas que ela pode cronificar e que ela não impede a alta do teu paciente. Olha o que eu já te dei de informação aqui. Delírio, gente, ele tanto aumenta o risco de evolução para demência, quanto os pacientes com demência têm maior risco de evolução para delírio quando estão internados. Essa é uma condição que, se não diagnosticada, ela aumenta em 30% a mortalidade intra-hospitalar do teu paciente. E isso independente de ser um delírio hipoativo, hiperativo ou misto. Então, o diagnóstico, gente, ele é clínico. Ana, calma lá. Mas eu tinha uns pacientes idosos ali que eu pedia laboratório no delírio. Eu também, na minha residência de clínica, meu hospital era referência em reabilitação de pacientes com comorbidades, pacientes críticos crônicos. Então, a gente recebia muito paciente idoso. E a gente pedia exame. Mas esse exame é para diagnosticar delírio? Não, gente. Exame é para buscar a etiologia. Então, exame laboratorial, vamos ver se tem infecção em algum foco. Exame de imagem é conduta de exceção. É um delírio que não melhora, que a gente não está vendo causa metabólica, causa infecciosa, suspeita de um evento central defagando ali um quadro de delírio. Então, como é que a gente diagnostica? Eu tenho a escala de CAN, que ela tem tanto ambulatorial e enfermaria, quanto de UTI, que obrigatoriamente eu tenho alteração aguda, gente, aguda, em horas a dias do estado mental, associado obrigatoriamente a distúrbio de atenção. Atenção para o distúrbio de atenção é ótimo, né? Então fiquem atentos porque o distúrbio de atenção ele é obrigatório, associado ou à alteração do nível de consciência e ou pensamento desorganizado. Então, obrigatoriamente uma alteração aguda da atenção com alteração ou do nível de consciência ou do pensamento. Alguns detalhes que vão te fazer ganhar a questão no Círio. No delírio, eu posso ter ilusão e alucinação durante o quadro, tendem a ser alucinações pouco formadas, ou seja, ele vai te dizer ali que tem algumas sensações estranhas, que está vendo algumas coisas. Pode aumentar o risco de progressão para a síndrome demencial, sim. Pode ser associada a distúrbios emocionais, raiva, euforia e medo, e ela não impede a alta do paciente. E não impede porque muitas vezes quando a gente dá alta, o paciente melhora. Só que isso desde que sejam excluídos os riscos, o paciente não está agressivo, vai aderir ao seu tratamento. Falando em tratamento, como é que a gente trata? O principal é o tratamento não medicamentoso. Então a gente corrige quem causou e faz medidas não farmacológicas. Tenta retomar o espaço que o paciente tem em casa, orienta mobilização precoce no leito, deambulação, traz familiares, chega para ele e diz: oi, seu João, hoje é segunda-feira, dia 10, você está no hospital X. Evita contenção mecânica isolada de rotina. Se for necessário contenção mecânica, sempre associada à contenção química. E os antipsicóticos só se a agitação intensa ou se colocar em risco os cuidadores. Que antipsicótico? O que você quiser, pode ser um haloperidol, o que você tiver disponível. Só não benzodiazepínico. Benzodiazepínico é para delirium tremens, o espectro mais grave da abstinência alcoólica, ou para delírio por abstinência de benzo, tá bom? Mas não é de rotina. E aí, como é que isso cai na prova? A gente tem aqui essa questãozinha linda do Círio, que ele te pede um fator predisponente, um precipitante e prevenção do delírio. Então vamos lá. Será que prejuízo cognitivo, uma demência prévia, é um fator predisponente? Beleza. Precipitado por desidratação, mas é prevenção por neurolético profilático? Gente, por favor, não existe profilaxia química para delírio. Não existe aldol se necessário. É só se tiver agitação. Fator predisponente, o sexo feminino, a gente não tem essa relação entre sexo. A gente tem um fator precipitante submetabólico, ok, e prevenção a gente mantém ali com calendários e relógios, tá? Mas sexo feminino não.
Fator predisponente à idade, perfeito. Precipitado por infecção e prevenido por iluminação e a gente ajustar, perfeito. Um fator predisponente, a gente já viu que não tem essa maior prevalência em um sexo ou não. Fator precipitante, cirurgia, ok. E prevenção do delírio, a gente usa de aparelhos, próteses e óculos, perfeito. Predisponente a ter tido delírio previamente, ok. Fator precipitante, um ambiente novo, mas prevenção, a gente internar em UTI, não. Esse é um dos precipitantes, a mudança de ambiente, beleza? Com isso, nosso item correto é o item C. Prazer enorme estar aqui com vocês, meu povo. Beijo grande e até a próxima.